Terminei a carreira, seguindo a pipoquinha e fazendo os 4 últimos em tricô. Agora, nessa carreira, nós iremos arrematar os 4 primeiros pontinhos, para depois fazer o acabamento do vestidinho. Ele vai ficar aberto essa partezinha atrás, para facilitar colocar e tirar o vestidinho. Então, eu pego aqui os 2 pontinhos juntos em meia, faço eles, volto para a agulha, volto para a agulha, faço novamente 2 pontinhos juntos, volto para a agulha. Então, arrematei o segundo, vou fazer a mesma coisa, arrematar o terceiro, vou fazer a mesma coisa, arrematar o quarto. Então, arrematei os 4 pontinhos. E agora, vou seguir com a pipoquinha invertendo os pontos. Então, olha, ele tá se apresentando em tricô, vou fazer em meia. Em tricô, em meia, vou fazer em tricô. E assim, eu vou fazer invertendo os pontos da pipoquinha até chegar no trançadinho. Segui, invertendo os pontos da pipoquinha, estou agora no trançadinho. Então, o trançadinho, na carreira da frente, seguro o segundo pontinho com a agulha na frente, volto o primeiro, faço ele em meia, faço ele também em meia. Agora, entre os 2 pontos, entre os 2 trançadinhos, eu tenho 2 pontinhos, que eu vou fazer em tricô e em tricô. Novamente, o trançadinho, segurando o segundo pontinho lá na frente, tiro o primeiro, volto para a agulha, faço ele em meia, faço outro também em meia. Sigo invertendo a pipoquinha até chegar lá no outro trançadinho. Então, um tricô, um meia, vou inverter. Quando eu chegar lá no outro trançadinho, eu volto. Fiz a inversão dos pontos da pipoquinha, cheguei no trançadinho. Então, no trançadinho, seguro lá na frente, tiro, volto outro, tranço esses 2 pontinhos, faço ele em meia, faço outro também em meia. Eu tenho 2 pontinhos entre os trançadinhos, então, esse é em tricô e o outro também em tricô. Então, entre os trançadinhos, eu tenho 2 pontinhos em tricô. O trançadinho, seguro lá na frente, tiro o segundo, volto para a agulha, faço ele em meia, faço o outro também em meia. Vou seguir agora invertendo a pipoquinha. Só que agora, lá no início da carreira, nós arrematamos os 4 pontinhos da bordinha, os 4 pontinhos que fazíamos em tricô. Desse lado eu não vou arrematar, mas eu não farei mais os 4 pontinhos da bordinha em tricô. Eu vou fazer com pipoquinha até o final, que é onde faremos o arremate, o acabamento do vestidinho. Então, vou seguir com pipoquinha, inclusive nos 4 últimos pontinhos. Finalizei essa carreira e terminei com a pipoquinha aqui nos últimos 4 pontinhos. Vou virar e agora eu começo já com a pipoquinha. Arrematamos aqui e aqui seguimos agora com a pipoquinha. Pontinho, essa é a carreira da volta, então acompanhe os pontos. Em meia, em tricô, vou acompanhar os pontos até chegar lá no trançadinho. Daí, volto para conversarmos. Cheguei no momento do trançadinho, vim acompanhando os pontos da pipoquinha. Então, no trançadinho, vou fazer daquela mesma forma que vínhamos fazendo. Então, vou segurar o segundo pontinho com a agulha lá atrás, tiro, volto o primeiro para a agulha, volto o segundo que fica sendo o primeiro, faço ele em tricô e o outro também em tricô. Até o outro trançadinho, eu tenho agora 2 pontinhos. Na carreira da frente, eu fiz ele em tricô, e agora também eu vou fazer os 2 em tricô. Então, faço 2 tricô, novamente o trançadinho, segurando com o fio lá atrás, segurando com a agulha lá atrás, tiro o primeiro, volto para a agulha, volto o segundo, faço ele em tricô, e o primeiro, que agora é o segundo, também em tricô. Vou seguir acompanhando os pontos da pipoquinha. Quando chegar no trançadinho, faço o trançadinho, 2 tricôs, trançadinho,
Acompanhe os pontos com a pipoquinha até o final. Pronto, finalizei a carreira fazendo os trançadinhos, 2 tricôs entre os trançadinhos e vamos para a carreira da frente agora. Então, nessa carreira da frente, faremos a pipoquinha, invertendo os pontos, o trançadinho com a agulha na frente, 2 tricôs, o trançadinho com a agulha na frente, sigo invertendo os pontos até chegar no outro trançadinho, faço o outro trançadinho com a agulha na frente, 2 tricôs, o outro trançadinho, finalizo com a pipoquinha, invertendo os pontos. E volto as carreiras fazendo também o trançadinho, só que com a agulha atrás, daí em tricô, os 2 pontinhos do meio também em tricô, trançadinho, seguindo os pontos da pipoquinha, o trançadinho, os 2 pontinhos em tricô, o trançadinho e finalizo seguindo os pontos da pipoquinha. Então, vou e volto. Pronto, fiz as 2 carreirinhas conforme combinamos. Agora, eu já consigo perceber, ó, que esse trançadinho, ele vai seguir pelo nosso vestidinho. E eu farei aumentos, só que os aumentos que faremos não serão tantos quantos para formar a manga. Eu vou fazer um aumento um pouco mais discreto. E só entre os trançadinhos. Aqui fazíamos aumento desse lado e desse lado do trançadinho. Eu vou seguir com aumento apenas entre o trançadinho. Então, vamos lá. Essa vai ser a primeira carreira de aumento ali entre os trançadinhos. O primeiro pontinho agora, eu tô fazendo ele. Para depois fazer a costura, fica mais fácil. Então, o primeiro ponto ele tá em meia, como eu vou inverter a pipoquinha, eu faço ele em tricô. Um meia, um tricô. Vou seguir invertendo a pipoquinha até chegar lá no trançadinho. Pronto, cheguei no trançadinho, vou fazer o trançadinho como sempre. Tranço os 2, faço eles em meia. Nós temos 2 pontos. Eu vou aumentar agora da seguinte maneira. Eu vou pegar o fio do ponto aqui de baixo e vou levantar ele lá na agulha. Eu não quero que fique agora uma laçada, o buraquinho, dessa forma não fica. Então, levantei ele, faço ele em tricô. O próximo também é em tricô. Novamente, vou aumentar mais um ponto. Pego na argolinha aqui embaixo, do ponto de baixo, levanto lá na agulha, faço ele em tricô. E novamente em tricô. Então, agora temos entre os trançadinhos 4 pontos. 2 que já tínhamos e 2 que eu aumentei. Faço o trançadinho. Tricoto eles em meia. E vou seguir com a pipoquinha invertendo até o próximo trançadinho. Eu segui invertendo os pontos da pipoquinha, cheguei no trançadinho, já fiz os 2 pontos trançados e agora vamos aumentar. Pego no fio de baixo, levanto a argolinha lá na agulha e faço ele em tricô. Dessa forma, eu consigo o aumento e não fico com o buraquinho. Faço mais um pontinho em tricô, mais um aumento. Pegando a argolinha, levanto lá na agulha, faço ele em tricô e o próximo também em tricô. Fiquei com 4 pontos tricô entre os trançadinhos. Trançadinho. Inverto os pontos, faço eles em meia, porque é a carreira da frente, sigo até o final, invertendo os pontos da pipoquinha. Finalizei a carreira, invertendo a pipoquinha, virei e agora seguimos até o trançadinho, acompanhando os pontos da pipoquinha. Quando eu chegar lá no trançadinho, eu volto para fazermos juntos. Então, vou seguir acompanhando, porque é a carreira da volta. Acompanhei os pontos, cheguei no trançadinho,
Vou fazer o trançadinho, segurando lá atrás, volto para a agulha, faço ele em tricô e o outro também em tricô. Agora, até o outro trançadinho, eu tenho 4 pontos que farei todos em tricô. 1, 2, 3, 4. Trançadinho. Seguro lá atrás, troco de agulha, volto, faço em tricô e em tricô. Sigo acompanhando os pontos da pipoquinha. Quando chego no trançadinho, faço trançadinho com a agulha lá atrás, 4 tricôs, trançadinho novamente, finalizo acompanhando os pontos da pipoquinha. Finalizei a carreira da volta e agora na carreira da frente, quando chegarmos no trançadinho, temos 4 pontinhos que eu faço em tricô. O trançadinho, os pontos em pipoquinha, o trançadinho, 4 tricô, o trançadinho e os pontos na pipoquinha. Eu farei com esses 4 pontos sem aumentos por 4 carreiras. Então, eu vou invertendo os pontos da pipoquinha, trabalhando com o trançadinho e os quatro pontos em tricô no meio dos trançadinhos, volto seguindo a pipoquinha, trabalhando com o trançadinho com a agulha atrás e os 4 tricôs entre os trançadinhos, seguindo os pontos da pipoquinha. Novamente, mas vou e volto por 4 carreiras, sem aumentos, da forma como está. Eu vou fazer as minhas 4 carreiras e volto. Conforme combinamos, fiz as 4 carreirinhas sem aumentos. Ficaram, então, 2 cordões de tricô com os 4 pontinhos entre o trançadinho. Agora, nessa carreira seguinte, também iremos fazer aumentos. Então, vou seguir, é a carreira da frente, né? O fio me identifica. Vou seguir até o trançadinho, invertendo os pontos para formar a pipoquinha. Quando chegar lá no trançadinho, eu volto. Segui até o trançadinho, fazendo os pontos invertidos da pipoquinha. Faço o trançadinho, na frente da carreira é com meia, e agora nós vamos fazer o aumento. Então, pego no fio, na argolinha do ponto aqui de baixo, levanto lá na agulha e faço ele em tricô. Agora, vou seguir com 1, 2, 3 tricôs, vou fazer outro aumento para depois o trançadinho. Então, pego na argolinha do fio do ponto de baixo, levanto lá na agulha, faço ele em tricô. E agora, mais um tricô e o trançadinho. Então, entre os trançadinhos, agora eu fiz um aumento aqui e um aumento aqui. Eu tinha 4, agora eu tenho 6 pontos, que serão feitos em tricô, tanto na carreira da ida quanto na carreira da volta. Então, vou finalizar essa carreira, fazendo o trançadinho, invertendo os pontos da pipoquinha, fazendo o trançadinho, fazendo 2 aumentos, pegando o fio de baixo, do ponto de baixo, um aumento no início, um aumento no final. Também vou ficar com 6 pontinhos, o trançadinho e finalizo a carreira invertendo os pontos da pipoquinha. Prontinho, segui até o final da carreira, fazendo conforme combinamos. Agora, na carreira da volta, eu vou seguir os pontos da pipoquinha até chegar no trançadinho. Cheguei no trançadinho, trançadinho de trás, daquela forma que fazemos. Seguro o pontinho, volto o primeiro para a agulha, faço em tricô, faço em tricô. Agora, eu tenho 6 pontinhos entre os trançadinhos, que eu faço eles tanto na carreira da frente quanto na carreira da volta em tricô. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Novamente, o trançadinho. Então, seguro com a agulha lá atrás, trago o primeiro, volto o segundo que fica sendo o primeiro, faço em tricô, faço em tricô. Muito bem, agora vou fazer até o final da carreira seguindo esse padrão. Sigo os pontos da pipoquinha, faço o trançadinho em tricô, 6 pontos em tricô, trançadinho em tricô, finalizo a carreira seguindo os pontos. Finalizei a carreirinha
E agora, nós já conseguimos perceber o aumento aqui nesses pontinhos. O nosso objetivo é que vá abrindo um pouquinho a saia do vestido, só que não exageradamente. Então, para o primeiro aumento, nós fizemos 4 carreiras. Agora, nós vamos seguir por 6 carreiras, fazendo da forma que está. Então, eu vou seguir fazendo, invertendo os pontos da pipoquinha, o trançadinho, 6 tricôs, o trançadinhos, invertendo a pipoquinha até chegar no trançadinho, 6 pontos em tricô, o trançadinho, invertendo os pontos e voltando conforme a gente vem combinando por 6 carreiras. Então, vou e volto, vou e volto, vou e volto. Depois das 6 carreiras, nós vamos novamente fazer mais um aumento aqui debaixo do braço para abrir um pouquinho mais a saia do vestidinho. Conforme combinamos, fiz 6 carreiras com os 6 pontinhos. Então, conseguimos aqui, ó, 1, 2, 3 cordões de tricô com os 6 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Agora, faremos mais uma carreira de aumentos. Então, o aumento é só aqui. Aqui eu sigo com os 27 pontos na pipoquinha, aqui o aumento, aqui os 54 pontos na pipoquinha e aqui no final, novamente, os 27 pontos da pipoquinha. Isso eu não vou mudar, eu só vou fazer o aumento entre o trançadinho. Novamente, então, vou seguir agora invertendo os pontos até chegar lá no trançadinho. E daí, vamos aumentar um pontinho. Olha, fiz os pontos da pipoquinha até chegar no trançadinho. São 27 pontos. Agora, eu faço o trançadinho com agulha na frente, porque é a carreira da frente. Então, volto lá, faço em meia e faço em meia. Faremos agora o aumento. Pego na argolinha do fio aqui embaixo, levanto ele lá na agulha e faço ele em tricô. O primeiro aumento dessa carreira. Faço o próximo em tricô, mais um, até chegar no último, antes do trançadinho. Olha, aqui é o trançadinho e eu tenho mais um pontinho, então é hora do aumento. Na argolinha do ponto de baixo, levanto lá, faço ele em tricô. Em tricô e agora o trançadinho. Fiz o trançadinho, vou seguir agora. Então, entre o trançadinho, fiz um aumento aqui e um aumento aqui. Tenho 8 pontos agora que vou fazer em tricô, tanto na ida quanto na volta. Sigo agora com os 54 pontos da pipoquinha, faço o trançadinho, faço o aumento, mais um aumento, trançadinho, sigo invertendo os pontos da pipoquinha. Volto a carreira sem aumentos, fazendo entre os trançadinhos na carreira da volta 8 pontos em tricô. Pronto, finalizei aquela carreira e já fiz a carreira da volta também. Nós vamos repetir agora, sem aumentos, fazendo a pipoquinha, o trançadinho. Agora, nós temos 8 pontos em tricô, tanto na ida quanto na volta, o trançadinho, os 54 pontos da pipoquinha, novamente o trançadinho, os 8 pontos em tricô, o trançadinho e finalizo com a pipoquinha. Isso por 6 carreiras. Então, vou invertendo a pipoquinha, volto acompanhando, vou invertendo, volto acompanhando, vou invertendo, volto acompanhando. Quando eu fizer essas 6 carreiras, eu volto para darmos continuidade. Fiz 6 carreirinhas com os 8 pontinhos, conforme combinamos. Tá aqui, ó, 1, 2, 3 cordões de tricô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, com os 8 pontinhos. Nessa carreira que vamos seguir agora, nós faremos mais um aumento. Então, da mesma forma, sigo com a pipoquinha, faço o trançadinho, faço um aumento pegando o fio aqui embaixo, levanto lá na agulha,
sigo no último pontinho antes do trançadinho, faço mais um aumento. Então, eu vou ficar com 10 pontos em tricô aqui. Sigo, invertendo a pipoquinha. Aqui no final também faço o trançadinho, um aumento, continuo. No penúltimo, um aumento, faço o trançadinho. Vou fazer isso na carreira da frente. Quando eu terminar essa carreira fazendo os aumentos, eu volto. Segui com a carreira, fazendo os aumentos conforme combinamos. Então, agora eu tenho 10 pontinhos em tricô entre os trançadinhos. Na carreira da volta, agora, é o momento de trocarmos o fio. Eu vou colocar o fio rosa, amarrando bem pertinho aqui do primeiro pontinho. Olha só, eu amarrei o fio aqui bem pertinho do primeiro pontinho. E agora, nós vamos voltar, essa é a frente do trabalho, nós vamos seguir pelo avesso do trabalho. Para que a cor fique bem certinha desse lado, essa carreira, eu vou seguir toda ela em tricô. Mesmo sabendo que tem a pipoquinha, eu vou seguir só em pontos tricô até o final. Todos os pontos, não esquecendo, claro, de no trançadinho, fazer o trançadinho com a agulha atrás e fazê-los em tricô. Então, tudo em tricô, não esquecendo os trançadinhos. Prontinho, segui com todos os pontos em tricô e consegui colocar o fiozinho rosa de forma bem ajeitadinha do lado direito do trabalho. Nós temos agora um total de 10 pontos em tricô entre o trançadinho. E eu vou seguir fazendo carreiras iguais a essa sem aumento, fazendo a pipoquinha, que eu vou voltar a fazer a pipoquinha, fazendo a pipoquinha, fazendo trançadinho, fazendo os 10 tricôs, trançadinho, fazendo a pipoquinha, o trançadinho, os 10 pontos em tricô, o trançadinho, a pipoquinha, voltar seguindo os pontos. Eu vou fazer isso até conseguir um total de 5 cordões de tricô. Então, esse aqui é um cordão de tricô, ó. Para conseguir um cordão de tricô desse, eu faço 2 carreiras. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Para conseguir esses 5 cordões de tricô, eu preciso fazer 10 carreiras. Então, eu vou fazer 10 carreiras sem aumentos, com o fio rosa. Olha só, segui conforme combinamos e fiz lá 1, 2, 3, 4, 5 cordões de tricô em rosa. Agora, novamente, eu vou fazer um aumento. Aqui, entre o trançadinho, estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou fazer mais um aumento aqui e mais um aumento aqui. E vou seguir com a pipoquinha, com o trançadinho, com a pipoquinha, com o trançadinho. Mais um aumento nesse pontinho, mais um aumento no último pontinho. Eu vou fazer isso e vou ficar então com 12 pontinhos em tricô entre os trançadinhos, da mesma forma aqui. E depois disso, eu vou seguir novamente por mais 10 carreiras com os 12 pontinhos no meio. Então, 1, 2, 3, 4, 5 cordões de tricô, 10 carreiras. Vou fazer o aumento e vou fazer novamente 5 cordões de tricô com 12 pontinhos. Vamos lá? Olha, fiz como combinamos. 1, 2, 3, 4, 5 e fiz mais 5. 1, 2, 3, 4, 5 cordões. Tem um total de 10 cordões de tricô na cor rosa. Agora, eu vou fazer mais um aumento aqui. Eu tenho até então o trançadinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E o trançadinho. Então, eu vou fazer inversão da pipoquinha, trançadinho, um aumento e um aumento. Eu vou ficar com 14 pontos aqui. Inversão da pipoquinha, o trançadinho, um aumento e o trançadinho e inversão da pipoquinha. Muito bem, com os 14 pontos em tricô aqui no meio, eu vou seguir por um total de 5 cordões em tricô, que são 10 carreirinhas. Quando eu tiver os 5 cordões a mais, eu volto. Olha lá, segui com os 14 pontos por mais 5 cordões de tricô.
No total agora, nós temos 15 cordões de tricô. Novamente, eu vou fazer um aumento aqui e um aumento no final, vou ficar com 16 pontos em tricô. Então, venho invertendo a pipoquinha, o trançadinho, o aumento, faço os pontos em tricô, novamente o aumento, o trançadinho, sigo invertendo a pipoquinha, faço o trançadinho, o aumento, sigo em tricô, faço outro aumento, trançadinho e inverto a pipoquinha. Vou fazer esse aumento de pontos e daí ficaremos com um total de 16 pontos aqui entre os trançadinhos. E com esses 16 pontos entre os trançadinhos, eu vou seguir por 6 carreiras, ou seja, 3 cordões de tricô. Pronto. Então, aqui agora, ó, eu estou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 cordões em tricô com a cor rosa. Aqui antes, com o branco, nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muito bem. Com os 18 cordões em tricô, eu já amarrei. Fui com a carreira da frente. Entre os trançadinhos, eu estou com 16 pontos em tricô e eu já amarrei aqui bem pertinho do primeiro fio o cordão branco, o fio branco. Então, eu vou fazer agora com o fio branco, eu nem cortei o rosa porque eu vou fazer só 2 carreirinhas com esse fio branco. Eu vou todos os pontos em tricô e volto com todos os pontos em tricô. Vai ficar só uma listra branquinha aqui no meio, tá? Só 2 carreirinhas. A partir de agora, nós não faremos mais o trançadinho. Então, eu sigo com tricô, volto com tricô, com todos os pontos. E não faço mais a pipoquinha também. Vou fazer só cordões de tricô, sem aumentos. Conforme combinamos, fiz 2 carreiras em tricô com o fio branco. Agora, eu vou retomar o fio rosa e vou fazer mais 2 cordões em tricô. Quando eu tiver 2 cordões em tricô, no fio rosa, eu vou fazer o arremate. E o arremate eu vou fazer usando o mesmo método que fizemos aqui na manga, para ficar essas bolinhas. Daí já estaremos quase finalizando a nossa peça. Vamos lá? Olha, gente, terminei, fiz todos os acabamentos, fiz as carreirinhas conforme combinamos e fiz aquele arrematezinho igual o da manguinha. Suspeitíssima em falar, mas eu acho que tá ficando uma gracinha o nosso vestido. Então, agora, os acabamentos. Vou fazer a costura, começando aqui, subir costurando com a linha rosa, com o fio rosa, e vou costurar até aqui. Aqui, lembra que temos que passar uma costurinha aqui, né, pra ficar aqui em cima, e pregar os botõezinhos, que fica transpassadinho, aberto nas costas. Então, é isso. Agora é hora da costura, fecho aqui, prego os botõezinhos. Prontinho. Finalizei o acabamento, fiz a costura, preguei os botõezinhos, fiz o acabamento aqui, uma costurinha, para ficar transpassadinho aqui a partezinha dos botões. Eu não tinha em casa botãozinho menor, acho que fica mais delicadinho, eu só tinha este. Aí eu acabei colocando este só para finalizar mesmo. Olha como ficou mimoso. Lindo, né? Agora nós vamos fazer a carinha do gatinho. Eu já fiz uma orelhinha, tá prontinha aqui. Depois nós vamos pregar ela, ver bem certinho a altura. E eu já fiz um dos olhinhos. Então, depois vamos pregar aqui. Então, eu vou ter que fazer 2 para os olhinhos e mais um desse para o narizinho. E mais uma orelhinha. Então, utilizando as sobras do fio Anne, é fio de crochê, eu vou fazer mais um deste. Eu vou utilizar para fazer esse olhinho a agulha de crochê 1,25 milímetro. E a sobra do fio Anne, que é um fio de crochê um pouquinho mais grosso. Começo assim.
faço uma letra E e seguro, passo por dentro, pego o fio, dou uma laçada, esse é o nozinho. Eu não vou apertar muito esse nozinho, porque depois eu volto com o pontinho ali. Eu vou fazer em correntinha. 1, 2, 3. Fiz 3 correntinhas, vou voltar aqui no nozinho e vou dar um ponto baixíssimo. Então, só passei ali, lacei lá e puxei. Pronto, a argolinha está pronta. Agora, vamos fazer assim, ó. Faço 2 correntinhas, 1, 2, e agora nós vamos fazer pontos altos, pegando dentro da argolinha feita. Então, começo, dou uma laçada no fio, passo dentro da argolinha, não nas correntinhas, lá dentro mesmo, ó, dentro do buraquinho da argolinha. Daí, eu laço mais uma vez, trago. E aqui eu vou tirar em 2 vezes. Tiro 1, tiro 2. Eu vou contar como 2, as correntinhas conta como um ponto alto, e esse que fizemos agora é o número 2. Então, vamos fazer mais uma vez juntos. Laço, laço lá dentro, trago o fio por dentro da argolinha, tiro uma vez, tiro 2 vezes. Eu fiz 3 pontos altos. Sem fazer correntinha, laça, vai lá de novo. Eu vou repetir esse processo por 15 vezes. Pronto, fiz as 15 vezes, agora está assim. Eu vou contar aqui, ó, 1, 2, vou passar lá dentro da segunda argolinha, que é bem no alto, e vou puxar uma vez só. Pronto. Então, agora, eu já deixo uma quantidade de fio aqui bem grandinha, para poder fazer o arremate depois. Passo o fio aqui dentro, depois essa sobra nós utilizaremos para pregar o olhinho. Tenho já os 2 olhinhos. Para fazer a boquinha, eu vou usar o mesmo fio branco que vínhamos fazendo. Eu vou fazer da mesma forma que eu expliquei desse outro olhinho. Então, vou repetir o processo igual. Fazer as 3 correntinhas, voltar no primeiro nozinho, fazer 2 correntinhas, 15 pontos altos e fechar. Vou repetir o processo. Já fiz os 2 olhinhos, a boquinha e uma orelhinha. Vamos agora para a outra orelhinha. Então, com as agulhas retas, as mesmas que a gente vinha trabalhando antes, eu vou montar na agulha um total de 11 pontos. Prontinho, 11 pontos na agulha, começamos. Fazendo o pipoquinha, com o primeiro pontinho da primeira e da segunda carreira, lembra que a gente faz, depois a gente deixa ele sem fazer. Então, começo com um tricô, um meia, 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 um tricô. Vou virar o trabalho, vamos para a volta, segunda carreira. Então, nesta segunda carreira, também faço o primeiro pontinho. Então, ele tá em meia, eu faço ele em meia, conforme ele se apresenta. Então, fiz lá em meia, primeiro pontinho. O segundo, ele está em tricô, então, eu vou seguir os pontos. Tricô, meia, tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia. Agora, da terceira carreira, na terceira, na quinta, na sétima, nós faremos diminuições. Vamos pegar agora, ó, 3 pontinhos juntos. Só que vamos pegar de uma forma diferente, para ele ficar esse acabamento bonitinho aqui no meio. Então, vamos assim, ó. Começa, então,
A partir de agora, tiro o primeiro pontinho, faço invertendo a pipoquinha, tá em meia? Então, faço em tricô, sigo com um meia, um tricô. Agora, quando eu tenho 4 pontos feitos aqui desse lado, eu vou fazer o primeiro mate. Então, para isso, eu vou pegar esse ponto que tá em meia, com a agulha aqui na frente, tiro aquele outro, volto para a agulha e volto esse também. Ele ficou na frente. E pego agora 3 pontos juntos em meia. Então, passo a agulha pelos 3 pontos e faço num ponto só. Pronto, o primeiro arremate. Então, fiquei com meia, sigo invertendo os pontos. Eu segui até o final da carreira invertendo os pontinhos. Então, fizemos o primeiro mate aqui no meio. Vou virar e agora nessa carreira, que é a carreira da volta, voltamos seguindo os pontos conforme eles estão. Lembra que o primeiro pontinho tiramos sem fazer. Então, tá em meia, volta em meia, tricô, um meia, na onde fizemos o mate é em tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô. Pronto. Próxima carreira, que é uma carreira ímpar, que é onde fazemos os mates. Primeiro pontinho sem fazer, só tiro ele da agulha. Segundo pontinho, ele está em tricô, então faço ele em meia, para inverter o ponto da pipoquinha. Faço em tricô e agora já tenho que fazer o mate com esse pontinho aqui do meio. Então, seguro lá na frente, tiro o primeiro, volto ele para a agulha. Esse aqui fica sendo o primeiro e pego agora 3 pontinhos juntos em meia. Passo lá, ó, a agulha em 3 pontinhos e faço eles em meia. Pronto, o segundo mate. Sigo até o final invertendo. Um tricô, um meia, um tricô. Volto essa carreira, seguindo os pontos conforme estão, tirando o primeiro sem fazer, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia. Vamos para a próxima carreira com mate. Seguimos. Primeiro pontinho sem fazer, inverto. Um tricô. Agora já é o mate novamente, então, aquela história. Seguro lá o segundo, tiro o segundo da agulha, volto para a agulha e passo esse ponto meia na frente. Pego lá 3 pontinhos juntos em meia, os 2 que eu trancei mais um, faço eles em meia. Pronto. Sigo invertendo. Um tricô, um meia. Viro, volto essa pequena carreira, seguindo os pontos, lembra de tirar o primeiro pontinho sem fazer. Um meia, um tricô, um meia, um tricô. Tiro o primeiro sem fazer e já é hora do trançadinho. Seguro o segundo, derrubo o primeiro, volto ele para a agulha, coloco o segundo em primeiro lugar, faço 3 pontinhos juntos. Seguro lá os 3 pontinhos juntos. Os 3 pontinhos juntos em meia. Termino com um tricô. Tenho 3 pontinhos na agulha. Vou virar. Primeiro pontinho sem fazer, um tricô, um meia. Última carreira com o último pontinho. Então, lembra, até aqui temos que fazer o trançadinho. Seguro o segundo, tiro o primeiro, volto ele para a agulha, coloco o segundo em primeiro lugar e faço esses 3 últimos pontos
juntos. Pronto, terminamos a orelhinha. Vou cortar uma quantidade de fio para depois ajudar no arremate. Olha, estamos quase finalizando. Agora, com o auxílio de uma agulha de costura, nós vamos fazer os acabamentos. Costurar, distribuindo as orelhinhas no meio, os olhinhos, e depois voltamos para fazer o bordado do bigodinho. Olha, eu já preguei, mas eu deixei assim para te mostrar como que eu fiz. Eu fiz a divisão bem no meio e coloquei a agulha de crochê. E daí, preguei as orelhinhas com o dedo e meio de distância, mais ou menos a mesma distância os olhinhos, e aqui eu coloquei a boquinha. Agora, nós vamos fazer o bigodinho. Então, olha, eu já comecei o bordadinho dos bigodinhos de um lado. Agora, nós vamos fazer desse lado juntos. Então, coloquei o fio, eu não dou nó. Eu vou colocar o fio, fazer assim para ficar mais fácil. Eu vou colocar por dentro, aqui na altura que eu quero iniciar. Então, coloco lá o fio, puxo ele e não puxo totalmente, deixo uma quantia de fio aqui para depois arrematar. Então, vou aqui, ó. O único segredo que temos agora é assim, ó, coloca o fio contrário dessa mão, pega o primeiro ponto e vem até metade da distância lá, ó, não é chegando até lá. Então, puxa ali na metade da distância, puxa o fio. Pronto, vai ajeitando. Aí, você coloca novamente para cá, segura, e agora pega uma certa distância do tamanho do ponto que você quer e pega bem no início do outro lá, ó. Pronto, é isso. Vai puxando, arrumando, dobra lá, vai fazendo o bigodinho igual tá lá do outro lado. Puxa, traz. Então, é isso. Vai lá, vamos terminar esse para fazer o acabamento juntos também. Puxo. Vou fazer o máximo para ficar igual aquele, agora eu vou fazer uma voltinha. Vou lá, vou baixar um pouquinho aqui agora. Vamos ver o tamanho. Acho que é um pouquinho mais ainda, né? Então, seguro lá. Uma pontinha. Puxo sempre para fazer o ajustezinho aqui, para ficar bem igualzinho. Mais uma vez. Opa, peraí, eu fiz errado. O fio tem que ficar sempre desse lado. Puxei. Então, agora, o acabamento. Volta aqui. Puxa esse fiozinho agora para dentro. Vamos fazer o acabamento do outro lado. E agora vai trançando até chegar nesse outro, bem superficial desse lado. Vai levando o fio, só conduzindo ele por perto do outro. Conduz o fio, bem superficial desse lado. Chego ali no outro, corto, dou um nozinho, mais um, e corto bem pertinho dos dois nozinhos. Pronto. Agora, claro, né? Ajeitamos. Ele ficou bem soltinho, dá pra trabalhar e arrumar. Olha lá. O outro bigodinho tá pronto, então, vou fazer a mesma coisa. Então, para o lacinho, eu vou usar o mesmo fio Anne preto que tínhamos. Então, dou lá o nozinho, vou fazer um total de 6 correntinhas. Então, 1,
2, 3, 4, 5, 6. Vou segurar aqui na sexta e vou fazer mais 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Volto aqui na onde eu estava segurando, na primeira, e faço um ponto baixíssimo. Então, fiz lá um pontinho, fechei. Novamente, vou fazer mais 12 correntinhas e dar o outro e fazer o lacinho novamente. Então, mais 12, segurando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse último, volto com ele e prendo aqui na primeira, com um ponto baixíssimo. Pronto. Faço novamente 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posso arrematar. Olha o lacinho. Bem ajeitadinho. Eu vou cortar as pontinhas e vou prender ele lá perto da orelhinha. Para dar um acabamento mais bonitinho, eu vou prender ele com o fio rosa. Terminamos. Está pronta a nossa peça. Uma delicadeza, uma graça. Lindo para você presentear, para você passar o seu tempo. Vai ficar muito lindo numa gatinha, numa princesinha. Mais uma dica. Eu vou fazer uma sandália de tricô com ponto pipoquinha para combinar com essa fofura. E também uma tiara. Vou usar essas mesmas cores. Fica à vontade, entra lá no meu canal, se inscreva, receba os meus vídeos e faça esse kit. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha conseguido compreender o meu passo a passo. Se você não compreendeu alguma coisa, faça perguntas. Eu vou ter a maior alegria em te responder. Eu fico muito contente com o seu retorno ou com a sua pergunta, com o seu comentário. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, faça perguntas. Eu vou estar por aqui e vou ficar bem feliz em poder te responder e te ajudar. Eu espero que você faça muito sucesso. Um grande abraço.